nós somos jornalistas mirins da Escola Municipal Sem Monteiro Lobato. Hoje, estamos iniciando mais um ano com o nosso quadro Entrevistado do Mês. Hoje, vamos realizar uma coletiva de imprensa com a equipe de comunicação da Prefeitura de Curitiba. Nosso objetivo é conhecer como funciona o trabalho de quem comunica para toda a nossa cidade. Hoje, existe muita desinformação na internet. Como vocês fazem para ter certeza que a informação que a Prefeitura divulga é verdadeira antes de publicar? Boa tarde. Nós sempre, não só a Prefeitura, mas sempre, hoje em dia, tem que ter o cuidado de se uma informação é verdadeira ou não. Porque quando a gente divulga informação, a gente faz comunicação com as pessoas. E nossa comunicação precisa ser correta e verdadeira. Se há dúvidas, a gente sempre busca fontes oficiais para saber se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. A imprensa, do outro lado, se ela tem dúvida se a informação é divulgada ou não pela Prefeitura de Curitiba, a imprensa nos procura, fala com a comunicação social da Prefeitura e pergunta, é verdade? E aí nós vamos buscar a informação junto às outras secretarias para saber se o que foi divulgado é ou não verdadeiro. Quando acontece algo urgente na cidade, como vocês organizam tudo tão rápido? Nós trabalhamos em equipe, tá bom? Então, assim, junto comigo, que sou jornalista, trabalha a Ana, que é das redes sociais, o Luiz, que é o fotógrafo, nós temos uma equipe de vídeo e nós temos outros jornalistas que trabalham em todas as secretarias da Prefeitura. Quando algo urgente precisa ser divulgado para que a população saiba que algo está acontecendo, existe uma reunião. Então, o nosso secretário nos chama, o secretário da pasta que está acontecendo o problema, todos os jornalistas se reúnem rapidamente, tomam uma decisão e fazem a divulgação, tanto pelo site da Prefeitura, pelas redes sociais da Prefeitura e também através da imprensa, que nos ajuda muito. Para toda a equipe, qual é a maior responsabilidade de vocês quando estão comunicando algo para a cidade inteira? A verdade. Esse ponto que eu ia levantar, trabalhar com a verdade. Com a segurança de que a gente está levando uma informação que vai gerar um impacto na vida das pessoas, mas sempre trabalhando com a verdade. Então, é importante. Quando vocês eram crianças, já sonhavam em trabalhar com a comunicação? O que queriam ser? Gente, eu não sonhava, mas eu falo que a comunicação como um todo, ela sempre me puxou, porque eu sempre fui uma pessoa muito falante. Na escola, minha mãe foi chamada várias vezes porque eu não parava de falar. E quando eu saí do ensino médio e fui fazer o vestibular, eu tentei outros cursos, nutrição, direito, fui de uma extremidade para outra, mas de fato a comunicação acabou me brilhando mais o olho, porque eu gostava dessa ideia de trabalhar com pessoas. Eu sempre gostei de estar no meio das pessoas. E a publicidade, para mim, tem muito isso, porque não existe uma rotina. Então, eu gosto dessa coisa mutante que a gente tem todo dia, que você não tem uma rotina para trabalhar como se fosse no escritório. Você chega e sabe como que vai ser teu dia. A comunicação, ela muda muito rápido. Então, no meu caso, foi assim, o dinamismo, né? Eu não respondi. Eu não queria ser jornalista. Sabe qual era o meu sonho? Ser médica. Acredita? É o mesmo que o meu. Eu queria ser médica antes de ver esses vídeos. Queria ser médica e agora eu quero ser jornalista. Viu? Igual. Eu desde jovem, né, sempre tive essa vontade de me comunicar com imagem. Né? Eu não tinha muito dom assim, para texto. Então, eu acho que eu escolhi em função de eu ter mais facilidade para comunicar com imagem. E a imagem fala muito mais do que palavras, às vezes. E eu, desde novo, com 14 anos, eu já comecei a desenvolver, fiz curso e tal, para fotografia. O que é mais difícil no trabalho de comunicar para tantas pessoas diferentes?
Isso dentro de rede social, como trabalha com perfil institucional, então a gente trabalha com pessoas completamente diferentes. Então a gente tem editorias de conteúdo, onde a gente vai pautando os conteúdos que a gente quer soltar nas redes sociais, que são pertinentes e que tem um equilíbrio entre entrega de serviço de todas as áreas, seja educação, saúde, trânsito, e também conteúdos mais leves, voltado ao turismo, voltado a uma comunicação um pouquinho mais divertida, para que a gente também consiga atender as expectativas de um público mais jovem, por exemplo, que não está tão interessado ali numa notícia mais séria. Então, por isso que é importante essa questão da editoria de conteúdos que a gente tem dentro da prefeitura para rede social. A gente faz uma curadoria de temas que a gente vai levar para que a gente consiga abraçar todo mundo e comunicar de uma forma eficiente. Para mim, o maior desafio é o tempo e a resposta mais correta possível, porque, como nós falamos com a imprensa, eu atendo rádio e TV. O jornalista, ele me manda um pedido e às vezes ele pede em cima da hora, o jornal está no ar, eu tenho que correr atrás da informação e eu tenho que lembrar que eu estou respondendo por uma prefeitura inteira. Nós trabalhamos com o prefeito para a população, então a nossa resposta tem que chegar num tempo necessário e o mais próximo, assim, quando é muito curto o tempo, a gente tem que trabalhar muito rápido com a informação, que tem que ser precisa e num tempo muito curto. O grande desafio é esse. No meu caso, na fotografia, eu não posso, eu tenho que condensar todas as informações em uma imagem, né, que traga essa informação, ou, perdão, que leve essa informação ao público, entendeu? Com uma imagem eu consigo mostrar uma realidade daquele momento. Então, é claro que o texto nos dá suporte para essas imagens. Então, a dificuldade, assim, que não é uma certa dificuldade por eu ter um tempo já de profissão, é eu condensar, eu resumir um assunto, um fato, em uma imagem só. Como vocês fazem para explicar assuntos difíceis de um jeito que todo mundo entenda? Cara, esse é um desafio bem grande que a gente tem dentro de comunicação para a rede social. Porque a gente tem que comunicar de uma forma que as pessoas entendam. Então, a gente tem que ter todo o cuidado com a forma como a gente vai levar essa informação, com o tom de voz que a gente vai usar. Então, você vai ter um tom de voz mais sério, a gente vai ter um tom de voz mais leve, dependendo do assunto. E uma regra que a gente tem dentro da comunicação de forma geral, e eu sempre lembro que isso foi uma professora de língua portuguesa que me falou. A comunicação, ela se difere a partir do momento que você fala da maneira como que o outro entende. Então não adianta eu criar palavras difíceis para tentar levar uma informação, sendo que o meu receptor, a pessoa que vai receber aquela informação, ela não vai entender. Então a gente tenta deixar o mais simples possível, como se fosse uma conversa aqui mesmo, onde eu tô de frente com você, e você vai me ouvir e você vai entender o que eu tô querendo te passar. A regra vale também para dentro de comunicação de rede social, que a gente está trabalhando com muitas pessoas, então a gente tem que facilitar e deixar o mais simples possível aquela informação para que as pessoas entendam. Quando eu era repórter, eu procurava entender o seguinte: na minha frente tinha o cinegrafista, mas quando eu estava gravando a minha passagem, era eu e ele. Mas a minha informação vai para um mundo infinito, assim, vai para muitas pessoas com formações diferentes, com história de vida diferente, com cultura diferente. Então, o que eu digo será interpretado por esse número infinito de pessoas. É a mesma coisa na prefeitura. Toda a nossa informação vai passar para um repórter que vai ler, mas ele está falando com milhares de pessoas. Quando nós colocamos matéria no site da prefeitura, muitas pessoas vão ler. Então a linguagem, ela tem que ser universal, ela tem que atingir a todos os públicos, de todas as idades, de todas as classes sociais, de várias culturas diferentes,
para que eles todos possam entender o que nós falamos. Então, não pode usar, às vezes, termo muito técnico, né? Às vezes, o profissional numa área, ele vai usar um termo que ninguém conhece. Então, a gente sempre pede para que isso seja dito de maneira acessível, para que todas as pessoas possam entender. Se eu estiver falando com um médico, eu peço que ele use termos que toda a população possa entender e não só a área de saúde. Se eu estiver conversando com um educador, um pedagogo, que às vezes vai me explicar um planejamento, uma coisa, eu peço que ele fale numa linguagem que todos nós podemos entender. Então, essa sua pergunta, o desafio é a gente usar uma linguagem clara, acessível e que todos possam entender. A Evelise falou bem, e hoje nós estamos na assessoria de imprensa da prefeitura. Então, é um diferencial para o repórter de um jornal ou um repórter de rádio ou TV. O diferencial é esse. Nós temos que dar as informações, como assessoria de imprensa, com relação a tudo que acontece na prefeitura. E esse é o grande diferencial do jornalismo do diário, do dia a dia, para o jornalismo feito para a prefeitura na comunicação social. Se você pudesse dar um conselho para nós que estamos começando como jornalista mirim, qual seria? Tem um propósito. Acho que quando a gente tem um propósito na vida, as coisas ficam mais fáceis e leves e divertidas. E a comunicação tem muito disso, né? A gente tem um propósito que é comunicar, que é levar uma informação de qualidade, que gere um impacto na vida dessas pessoas. O nosso propósito é a verdade sempre. Então, tenham um propósito na vida. E curtam o processo, porque é muito divertido, é legal. Se é isso que vocês querem, se vocês pretendem futuramente se tornarem jornalistas, não desistam. Não deem ouvidos a pessoas que vão dizer: nossa, mas o mercado de trabalho é tão difícil. Não deem ouvidos a isso. Se você quer fazer isso, abrace, estude bastante. Vocês vão ler muito. Vocês vão ler muito e aceitem o desafio que é colocado. Desafio existe para a gente vencer. Pensem nisso, tá? Desafio existe para a gente vencer. E ainda bem que existe, porque a gente cresce e realiza sonhos. Se o sonho de vocês é esse, força e coragem. Eu acrescento com um fator também importante, é você gostar do que faz. Se você gosta do que faz, você vai longe. Então, você torna-se uma profissional que tem a profissão como prazer, prazerosa. E aí eu acho que não é impagável. Como é o dia de trabalho de vocês na prefeitura que fazem na hora que chegam? Nossa, Na hora que chega. é interessante porque é uma loucura. Nenhum dia é igual. A gente tem dias que são dias mais calmos, mas na maioria deles a gente já chega com muitas situações e desafios ali que a gente precisa resolver. Então é sempre uma pequena loucura que a gente chama, assim. Então a gente não tem uma rotina propriamente dita. A rotina maior, assim, que eu digo, nossa, é chegar lá na prefeitura e você fazer um levantamento do que está acontecendo, entendeu? São vários, como a Evelise falou, vários profissionais que estão ali pegando os acontecimentos do dia a dia. E isso que vai nos mover a tomar atitude para que a gente vá fazer uma matéria sobre, por exemplo, uma enchente. Às vezes tem uma enchente, aí isso dá um BO, porque a gente tem que levantar todos os problemas que causaram com a enchente e ir atrás desse assunto. Isso é um exemplo. Curitiba é uma cidade que ela é reconhecida em todo o Brasil, no mundo inteiro. Mas ela é uma cidade que tem muitos desafios. E quanto mais visibilidade você tem, mais são os desafios, maiores são os desafios. E nós da comunicação social falamos pela prefeitura, né?
Então, nosso dia começa bem cedo, antes mesmo da gente chegar na prefeitura. As TVs, as rádios, quando eles precisam de uma informação urgente que está no ar, às vezes eles chegam a ligar para a gente 5h30, 6 horas da manhã, porque eles precisam e tem um tempo, eles estão correndo contra o tempo e eu vou correr junto com eles para levantar a informação e poder explicar o que está acontecendo. Então, tem dias que são mais turbulentos, outros que são mais calmos, e tem dias que são assim bem alegres, quando a gente divulga Natal, quando a gente traz assim, divulga a oficina de música, tudo que a cidade tem para oferecer para as pessoas. É bastante prazeroso, eu gosto muito, mas a nossa rotina, ela não tem um horário fixo. Isso. Não tem hora para começar e não tem hora para acabar. É a hora em que a cidade ou a imprensa precisam da informação. Do que vocês mais gostam do trabalho de vocês? Eu gosto que não existe uma rotina. Então, sempre tem uma novidade, um assunto novo, mesmo que seja um assunto difícil, mas o que eu mais adoro é que é um dia diferente do outro. E gosto do trabalho em equipe, eu gosto de todos os meus colegas de trabalho, eu dependo deles para que o meu trabalho seja completo. Eu dependo de todos os outros jornalistas, mesmo daqueles que não ficam na comunicação social, ficam nas outras secretarias. Então, isso faz com que a gente sempre esteja juntos, ligados de alguma forma. Então, o que eu mais gosto é que não existe uma rotina e que muitas pessoas trabalham juntos para que a gente possa fazer um bom trabalho. Eu gosto porque, como a Evelise falou, é fora da rotina. E cada dia que passa é uma novidade que vem. Então isso torna o nosso trabalho dinâmico, um trabalho ágil. Percebemos que os comunicadores não gostam de rotina. Porque é exatamente esse ponto que faz com que a gente goste. Essa falta de rotina e essa falta de, entre aspas, planejamento do dia. Porque todo dia é uma coisa diferente e a gente aprende muito também. Então isso é bem legal. E o dia que é diferente dentro do próprio dia. Às vezes a nossa manhã começa de um jeito e a tarde está de outra e vem novidade e assim por diante. Não tem rotina nenhuma. Vocês trabalham em equipe? Sim. Se a gente não trabalhar em equipe, não tem como. A gente depende um do outro. A gente depende, nós da rede social, dependemos dos jornalistas, que dependem dos fotógrafos, que dependem de outras pessoas, para que a gente consiga levar o nosso trabalho para vocês. Então, não tem como. A gente precisa. Não existe comunicação sem equipe. Não existe, não tem como. Inclusive, toda sexta-feira, nós fazemos lá na prefeitura uma reunião com todos os jornalistas, com todos são publicitários, né? Com todos das redes sociais, marketing, é uma reunião grande, nos reunimos para dizer o que está sendo feito, para fazer avaliação do que já foi realizado. Não tem como, não existe comunicação sem equipe. Os fotógrafos também participam dessa reunião. Como cada profissional ajuda um ao outro? É um trabalho de formiguinha, uma engrenagem, né? Então a gente está ali no dia a dia, a gente tem muita troca, por exemplo, a gente precisa fazer um post sobre determinado assunto para a rede social. Eu procuro a jornalista responsável por aquele tema, por aquela pasta, ela vai me dar todo o auxílio ali com insumos, né, de informações, para que eu consiga levar isso para o meu designer, que vai desenvolver a parte visual, ou para o meu editor, que vai fazer a edição do vídeo. Então, a gente trabalha muito em conjunto, assim, uma engrenagem que precisa funcionar, porque se um falhar, vai dar problema no trabalho do outro. Então, a gente... Pode falar. Um sempre acaba complementando o outro. É um verdade. Então, essa é a lógica do nosso trabalho, em equipe.
Eu, por exemplo, meus colegas que ficam nas secretarias, eles têm pauta, como vocês aqui. Aí eles escrevem uma matéria, passa pela edição, todo mundo é jornalista, um escreve, passa pela edição, a edição coloca na página da prefeitura. Às vezes, espontaneamente, os jornalistas olham aquela matéria e daí chamam a mim e a Viviane, que é a minha colega que tem rádio e TV comigo, ou às vezes a gente chama, vendemos essa pauta. Então a gente pega aquela matéria e oferece para a imprensa. E qual é, no caso de rádio e TV, o meu papel e da Viviane é marcar as entrevistas, mandando endereço, assunto, nome completo com cargo do entrevistado da prefeitura. Então, um depende do outro. É bem como ela explicou. É um trabalho de formiguinha, né? De formiguinha. Quando acontece alguma coisa importante na cidade, como você decide o que vira notícia para contar para as pessoas? A gente chama coisa importante, eu posso considerar as pautas quentes, né? Isso. Pauta quente é um assunto muito factual do dia, que a gente precisa publicar no dia e que a gente precisa fazer com que essa informação ela seja divulgada. Então, isso é muito variável, assim, aconteceu, por exemplo, teve as chuvas, né? Teve uma chuva muito grande, umas 2, 3 semanas atrás, onde a gente teve que agir muito rápido para levar informação para as pessoas em questão de segurança, questão de trânsito, em questão de apoio, ajuda. Então a gente fez isso tanto no site, com as matérias, a gente fez isso através das redes sociais, a EVE com o trabalho ali com as TVs e rádio, para direcionar essas pessoas para que a gente conseguisse levar de forma rápida e ágil a informação que as pessoas precisavam naquele momento. Uma pauta boa que sempre dá assim, uma resposta rápida é o nosso Natal, por exemplo, né? Que inclusive a gente consegue divulgar para fora de Curitiba. Muitas pessoas vieram para cá, para o nosso Natal, porque elas ficaram sabendo através da imprensa, através do site da prefeitura. O turismo em Curitiba está aumentando. Por quê? Porque a nossa cidade está sendo divulgada, tanto lá no site de turismo da prefeitura, como no site geral da prefeitura, e através da própria imprensa, que vai contando, vai mostrando o que nós temos aqui na nossa cidade e que tem atraído várias pessoas. Isso rende boas imagens também. O Natal sempre rende boas imagens. E o turismo também, né? E o turismo também. Então, é uma pauta agradável, é uma situação que a gente tem, é prazerosa. Não é só falar das mazelas que aconteceu na cidade, que acontecem na cidade. A gente vai mostrar um lado diferente e às vezes, como a Ivenice falou, o turismo também rende boas fotos, porque nós somos uma cidade diferenciada, né? Nós temos bons parques, e isso faz com que a gente consiga imagens bacanas. Para jornalista, qual foi a notícia mais emocionante ou especial que você já ajudou a divulgar? Uma pauta, eu vou começar por essa, na prefeitura, que foi uma pauta difícil, foi o período da pandemia. E percebam que mesmo distante, cada um na sua casa, o nosso trabalho em equipe continuava. Nós não podíamos sair, né? Mas então nós conversávamos entre nós jornalistas, uma equipe da prefeitura ficou na Secretaria de Saúde só para atender Covid, e cada jornalista da sua casa, nós conversávamos entre nós, as reuniões eram online e juntos, né, com o prefeito, com a secretária de saúde, as decisões que eles tomavam, nós da comunicação social levávamos até a imprensa. Esse trabalho assim foi difícil, eu aprendi muito nesse período e foi bem difícil.
Mas nós também já tivemos momentos bem importantes. Eu sempre falo, eu gosto da pauta, por exemplo, no zoológico. São pautas que causam emoção nas pessoas. Quando a gente mostrou um hipopótamo com o dente sendo cerrado, porque o hipopótamo não estava se alimentando bem, então quem cuida dele lá no zoológico percebeu que precisava serrar o dente do hipopótamo. E foi emocionante, isso rendeu muito nas redes sociais, porque o tratador mostrando lá, eles diziam, abre a boca, e ele abria, e daí cerrava o dente. Então, são coisas assim, ver pessoas se destacando no seu trabalho, e que nós temos o prazer de divulgar isso, mostrar o quanto a nossa cidade é valorizada. Isso também deixa a gente emocionado, saber que você faz parte de um time, de uma cidade que é reconhecida e valorizada dentro e fora do Brasil. Para o fotógrafo, como você escolhe o melhor momento para tirar a foto? Então, eu complementando a pergunta que a Evelise respondeu, eu acho uma das pautas mais que sempre causa emoção e é prazerosa, está vindo aí o aniversário de Curitiba. Então, isso nos dá a liberdade de mostrarmos o lado belo da cidade. E aí, no momento, complementando o que você fez, me perguntou, a gente tem que ter a sensibilidade de captar aquele momento importante, entendeu? Que vai dar emoção, tem que me posicionar ou pensar, mais ou menos, o que vai render uma boa foto ou não. Não é só disparar. Hoje em dia, com a eletrônica, eu sou de um tempo mais velho, então eu trabalhava com filme. Hoje, com a eletrônica, você pode fazer muitas fotos e apagar aquelas que você não gosta. E essa expertise que eu consegui é porque no tempo do filme eu não podia fazer muitas fotos, porque o filme era caro. Então, isso fazia com que eu tivesse um pensamento mais focado para não gastar filme à toa e conseguir captar uma imagem que falasse. Você já perdeu alguma foto muito importante? Já tive alguns momentos, a gente tem, porque eu adquiri com o jornalismo a velocidade suficiente para a gente ter o domínio técnico e o olhar. A fotografia é o olhar, cada um tem um olhar, ou poético, ou você dá, o fotojornalismo é de momento, então um acidente, você tem que ter a velocidade para flagrar aquele momento exato. Eu já perdi muitas fotos, eu fiz futebol, por exemplo, eu trabalhei fora, né? Futebol, aquele momento que o jogador ou vai fazer o gol, eu não consegui pegar aquele momento exato em que a bola vai entrar no gol. Então, isso é tudo velocidade de pensamento que você tem que ter e atenção. Futebol é uma coisa que é bem complicada em função disso. Você tem que estar sempre atento àquele momento. Para o responsável pelas mídias sociais. Quem decide o que vai ser postado nas redes sociais da prefeitura? É um trabalho de equipe. Então, hoje eu trabalho ali na coordenação, tenho um diretor e tenho minha equipe de social media. Então, normalmente, nas reuniões de sexta-feira que a Ive trouxe, a gente faz um filtro com base nas informações que os jornalistas trazem pra gente e a partir disso a gente define pautas que são relevantes para que a gente leve para a rede social. Então isso é feito em conjunto também, é um trabalho que a gente faz em equipe, a gente participa da reunião. Depois dessa reunião a gente faz uma reunião só com o nosso time para que a gente consiga definir em conjunto o que a gente vai levar para a rede social a partir do que os jornalistas nos trouxeram. E como você sabe se as pessoas gostaram do que foi publicado?
A gente trabalha nas redes sociais, então as plataformas, elas têm, aí a gente vai para uma área mais exata, elas têm dados, né? Assim como o site, por exemplo, tem número de cliques, número de visualizações de página, os canais de comunicação, Instagram, TikTok, eles também nos trazem essas informações. Então a gente vai ver quantas vezes aquele conteúdo foi visto, quantos cliques a gente teve naquele conteúdo, quantos comentários a gente teve naquele conteúdo. A gente a gente mede a temperatura também de comentários, se foi muito positivo, se foi negativo, então a partir disso a gente também consegue ter uma percepção. A quantidade de vezes que aquele material foi enviado para outra pessoa. Então, a gente usa muito dos dados que as plataformas, né, compartilham com a gente para que a gente consiga entender se aquilo de fato teve uma boa entrega. E a partir disso a gente também faz um estudo. É uma pauta boa, é um assunto interessante, mas que a gente não conseguiu ter uma entrega adequada. O que a gente falhou aqui? Será que o formato, né? Por exemplo, a gente fez um vídeo que não performou também. Será que se fosse um card, uma foto renderia melhor, ou o tom de voz que a gente usou não foi o mais adequado? Então, a partir disso, a gente também consegue fazer algumas análises ali para entender como que a gente vai trabalhar. Legal. Só deixa eu complementar que o nosso trabalho sempre exige diálogo. Então, por exemplo, às vezes a imprensa traz uma pauta que não está no site nem nas redes sociais. É uma pauta que a população trouxe através, né, das mídias, que eu digo rádio e TV, por exemplo. Então, os jornalistas nos acionam, nós vamos atrás da área responsável. Eu converso com o meu secretário, que é o Marcos Souza, junto com o nosso diretor, que é o Guilherme, e junto com os colegas. E as decisões são tomadas juntas, tanto com o secretário, como o Guilherme, que é o nosso diretor, e os jornalistas da área. Sempre diálogo, ninguém toma decisão sozinho. Agradecemos muito a presença de todos vocês e por compartilharem seus conhecimentos conosco. Hoje, aprendemos que comunicar é uma grande responsabilidade. Fiquem ligados que mês que vem tem mais entrevistado do mês. Tchau! Tchau!